Mas tem algo aqui que é interessante, Vinícius, eu acho que é o que a gente podia bater um papo, é que subindo um pouco a árvore genealógica de vocês e falando tanto de família, Portugal proporcionou um aprofundamento nas raízes e origens de vocês. Uma grata surpresa. Com gratas surpresas. Então, a Europa, no primeiro momento, para Biodomiciano, eram as raízes e origens das uvas, dos vinhos, daquilo que ele vivia. Da boa comida. Da boa comida. Da boa comida também. E aí veio a grata surpresa com a nacionalidade, e é um capítulo que Vinícius pode contar bem, que ele me contou, eu acho fantástico contar essa história, de que o aprofundamento nas raízes da nacionalidade descobriu um elo muito próximo entre todos vocês, mesmo sendo de famílias distintas. Eu acho que é interessante agora, Vinícius, mostrar para as pessoas como é que esse processo, como é que você se torna um nacional português, quais são as vias, e essa via do judeu sefardita que tanto se fala, contando essa história da família de vocês. Interessante. Eu vou falar aqui em história, mamãe. Isso aqui vai pro primeiro corte. Mamãe falou de história ligando. De família, mamãe tá ligando. Mamãe ligando. Então, assim, é bem interessante. O que foi que, pra gente falar um pouco dos judeus sefarditas, dessa naturalização portuguesa pela via sefardita, eu vou falar um pouco da história, né? O que foi que aconteceu entre final do século XV até século XVIII, mais ou menos, foram 300 anos, né, 1497 e 300 anos para frente, existiu a Inquisição Cristã, né, foi a perseguição aos judeus da Península Ibérica. Então, muitos desses judeus que se iniciou no Estreito de Gibraltar, na Espanha, fugiram para Portugal. E lá em Portugal foram 300 anos de perseguição, como eu estou falando agora. E nesses 300 anos, muitos desses judeus saíram fugidos de lá nas embarcações, e muitas dessas embarcações vieram para o Brasil. Mas onde é que eu quero chegar? Anos e anos e anos depois, em 2015, foi-se criada uma lei em Portugal, certo? Que foi votada por unanimidade, os deputados votaram por unanimidade, onde todos os descendentes de judeus sefarditas, assim provando, poderiam pedir a naturalização portuguesa. Essa lei ela foi criada como uma forma de retratação, a reparação histórica por essa perseguição que sofreram. E o que foi que aconteceu? Eu fiz uma pesquisa para mim, para saber, o escritório tem um grupo de genealogia que trabalha terceirizado para a gente. Essa pessoa fez um estudo para mim primeiro, descobriu que pela minha linhagem paterna existia uma judia sefardita na minha 16ª geração, uma avó minha, onde o nome dessa avó, o nome dela é Beatriz Furtado, da região dos Açores. Então, quer dizer, começou-se um estudo por mim, nascido em 1984, e chegou em mais ou menos 1597, né, quando nasceu Beatriz Furtado na região dos Açores. Se subir um pouquinho mais, mais uma geração, vai para a geração do pai de Beatriz Furtado, que agora eu não lembro o nome, mas ele já era da região da Espanha, onde ele era padre. Ele era padre, fingiu que era padre para fugir da Inquisição já espanhola, né? Então, assim, é bem interessante. Então, com essa linhagem, eu consegui a minha naturalização, com essa linhagem. Foi-se montado um relatório genealógico. Esse relatório genealógico ele foi levado à comunidade israelita, ele foi certificado. Depois dessa certificação, eu levei para a conservatória e saiu a minha naturalização portuguesa. Então, eu sou um exemplo vivo do que eu faço, do serviço que a gente pratica. Você é a prova social. Eu sou a prova. E o que é mais interessante, na época que eu fiz a minha pesquisa, paralela a isso, eu pedi para fazer a pesquisa de Suênia. Uhum. Então, vamos lá, olha que coisa interessante. Não, essa parte foi impressionante. Essa parte é a parte mais interessante. Porque vou contar, tá? Nós estávamos com Foi na época da pandemia, a gente estava em casa, então a gente falava sobre isso o tempo inteiro. E a Sônia estava muito ansiosa. Eu estava bem ansiosa para saber, porque o processo de naturalização pela via sefardita é um processo mais curto do que vários outros processos de naturalização. É bem mais econômico, né?
E a gente, nessa perspectiva, porque até então a gente estava com esse visto... eu estava no processo de reagrupamento familiar. Eu fazia mestrado, né? Eu ainda estou dentro do mestrado, porque eu tenho que entregar a dissertação. E Suene e Pedro eram reagrupadas a mim, né? Então a gente estava tranquilo, estava todo mundo legal, estava todo mundo bonitinho, ninguém estava ilegal no país. Claro, mas como a gente tinha essa perspectiva a longo prazo, a gente já estava, né, vislumbrando esse processo de naturalização. E aí, como eu estava muito ansiosa... Para a chegada, o relatório o meu veio primeiro, de Vinícius, né? Já tinha saído e nós estávamos aguardando o resultado do meu. Isso tudo em casa, né? Na pandemia. E aí a genealogista entrou em contato com o Vinícius e falou: Vinícius, estou encaminhando por e-mail agora o relatório de Suene. E aí Vinícius, a gente sentou na sala, lembro demais, Pedro já estava dormindo, Vinícius abriu o e-mail, aí ele desceu, vamos ver o nome da judia logo, desceu assim no relatório bem rápido, aí botou Beatriz Furtado, ela mandou o relatório errado. Pegou o telefone e disse, vou ligar pra ela. Mandou uma cópia. Eu fiquei logo achando, eu disse, rapaz, Inês mandou uma coisa errada, eu não acredito. Eu disse, peraí, acho que ela na agonia, a gente aperreando ela e vamos, pressionando ela. Eu pensei logo na minha cabeça. Ela mandou o e-mail errado. Eu falei, calma, deixa eu dar uma olhada. Vai pegar o teu relatório aí, que eu né? Pra eu olhar. Aí eu voltei, eu voltei no topo, eu falei, não, Vinícius, mas aqui tá meu nome no início do relatório. Aí eu comecei a descer. Falei, meu nome, o nome do meu pai, tava tudo certo. O nome dos meus avós, tudo certo. Segue por Dona Nádia, né? Segue por Dona Nádia. Segue por Dona Nádia. Exato. Aí, e tinha o nome dos meus bisavós, que eu sabia. Eu falei, Vinícius, ela não mandou errado não, tá tudo certo. Até aqui tá tudo certo. Aí, pega o teu relatório. E quando a gente começou a comparar, a gente chegou à conclusão que realmente estava certo e que nós temos esse ascendente né, em comum, a Beatriz Furtado. Sim. E as nossas gerações, elas se cruzam. A partir da 7ª geração se cruza até em cima. A partir da 7ª geração. Então, assim, a gente tem essa ligação e que a gente ficou assim de bobeira um tempão. Como assim? A gente tem um vínculo, né? Histórico, sanguíneo e que a gente nunca imaginou essa possibilidade, né? E depois de um tempo quando eu comecei a trabalhar mesmo com muito volume, muitos clientes chegando, muitos relatórios sendo feitos, foi quando eu percebi que a gente descende todo mundo das mesmas pessoas. Então, um exemplo, muita gente de Pernambuco descende de Brits Mendes, muita gente do Ceará descende de Branca Dias. Muita gente aqui da região do Seridó, que é onde passa a nossa linhagem, que passa por Nóbrega, passa pelo Medeiros, pelo Xavier, pelo Melo, pelo Cabral, o Domiciano é mais pelo lado italiano, mas essa região do Seridó, Patos, Santa Luzia, a região mais do Rio Grande do Norte, toda essa região, a grande maioria deles descende de Beatriz Furtado. É interessante. Entendeu? É muito interessante. Você vê. Papai falou que tem o primo, né? Daniel, eu posso falar o apelido dele? Daniel Pastel? O momento é esse. Que pra mim é Daniel Montenegro, que ele é meu clientezão. E outra, foi um dos meus primeiros clientes, né? Daniel, uma pessoa maravilhosa, fez muita propaganda da gente. Eu quero até mandar um abraço pra ele. Ele tá sendo chamado Daniel Montenegro só aqui. Pois é, Pastel. Daniel é primo meu também, né? E Daniel também descende de Beatriz Furtado. É muito interessante. Tem pessoas que não conseguem desassociar o apelido, não. Não. Daniel Montenegro é um deles. Ou como diriam os portugueses, a alcunha. Alcunha. Então, assim, a gente, com o tempo, quando a gente foi tendo um volume muito grande, né, de clientes, hoje eu acho que a gente gira em torno de uns 300 a 350 clientes só desse serviço. Como a gente recebe muito relatório genealógico, e isso quem cuida mais dessa parte do relatório é a Desirê, a doutora Desirê, que tá em Lisboa nesse momento. Então, assim, a gente foi aprendendo que mais ou menos todo mundo, a gente vai vir das mesmas pessoas. Entendeu? É interessante isso. Então, é uma coisa que chocou a gente ali no início e tal, mas que não é normal, claro, principalmente você tá com sua esposa. Próximo, né? Sua esposa. Eu só tenho um caso desse. Eu só tenho um caso que a pessoa descende de casal, que a pessoa descende da mesma judia. Eu tenho um caso lá em Recife que isso aconteceu já. Eu não posso falar nomes aqui mas privacidade. Privacidade, mas 2 clientes, ele e a esposa. Interessante. Gostou desse corte do nosso podcast Portugal no Real? Então vamos lá. Curte, compartilha, segue lá nas nossas redes sociais.